Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Você pode erguer a tua mão direita para o céu comigo nesta hora? Vamos fazer a grande proclamação pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode confessar? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, com o punho cerrado. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia, meu amado irmão. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Minha água, glória a Jesus. Que bom, né, irmãos? Estamos reunidos aqui mais uma vez para conversar, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para sermos edificados. E o Senhor está neste lugar. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó continua conosco e Ele jamais nos desamparará. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E versículo 2, a primeira parte, diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Novamente, essa segunda parte, essa primeira parte do versículo 2 diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amados irmãos, quando nós paramos diante de um texto desse, e a leitura bíblica em classe, a leitura bíblica diária, né, que estamos fazendo no livro, amanhã vamos iniciar o primeiro capítulo de Gênesis, mas nosso pastor Gedeon Júnior, nosso pastor Elias Santana, nos deram uma introdução essa semana. Que introdução maravilhosa. E eles nos explicaram o seguinte, que o livro de 1 Crônicas, quando ele foi escrito, ele relata o quê? A invasão do Reino do Norte, os assírios invadindo o Reino do Norte. E em 2 Crônicas, nós temos ele vindo em cima do Reino do Sul e querendo também invadir. E depois nós vemos que é invadido pelos babilônios. Mas no período do rei Ezequias, quem tinha uma força muito grande eram os assírios. E os 10 reinos do norte já tinham sido invadidos e só faltavam os reinos do sul. Ezequias fazia parte dos reinos do sul, dos 2 reinos do sul. E o que acontece? Nós vamos perceber que o reino do sul, fazia parte dele os descendentes de Davi. E no versículo 29, Ezequias, quando ele começa a reinar e diz que ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. O que Ezequias fez que foi bom e agradável aos olhos do Senhor? Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, no versículo 11, capítulo 29, nós vamos usar muito a palavra do Senhor esta noite. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. 2 Crônicas 29, 11. Nós vamos ver primeiro que Ezequias, no versículo 3, nós percebemos que no primeiro ano do seu reinado, já no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A casa do Senhor havia sido desprezada, esquecida. O rei Acás, que era pai de Ezequias,
havia profanado tudo. Trouxe ídolos, fazia um monte de coisa que não prestava diante do Senhor, mas Ezequias não. Ezequias, assim que ele assume o seu reinado, logo no primeiro mês, a preocupação que toma conta da sua mente é o quê? Reparar a casa do Senhor, para que ela pudesse ser aberta novamente. E nós vamos perceber que no versículo 6, ele diz assim, olha, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. No versículo 7, fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. O que está querendo dizer aqui para nós? Acabou o culto, acabou a adoração. O incenso que era queimado de manhã e de tarde, acabou. Os sacerdotes já não serviam, os levitas já não faziam seu serviço. Nada disso mais acontecia na época de Acás. E Ezequias, ele tem essa preocupação de retomar o cuidado com as coisas de Deus, de abrir, de agir novamente, trazer o povo a adorar ao Senhor novamente, ao único Deus. É dessa forma até que é relatado nesse capítulo o único Deus. Os outros deuses seriam desprezados. E nós vamos perceber que os pais deles se afastaram do Senhor. Mas Ezequias, ele toma uma posição diferente do pai dele. Isso já nos ensina algo esta noite. Às vezes você pode dizer, meu pai agiu assim, minha mãe fez isso, meu avô fez aquilo. Eu não estou interessada em nada o que os seus antepassados fizeram. Se foram pessoas que serviram ao Senhor, continue. Mas se foram pessoas que abandonaram ao Senhor, eu quero te convidar esta noite para que você faça como o rei Ezequias. Se volte ao Senhor, não haja como os antepassados agiram, mas haja de maneira diferente. É aqui, a partir de mim, é uma nova história. Não existe aquilo, veio a maldição. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se eu e você tomarmos um posicionamento diante de Deus e falarmos, Senhor, aconteceu isso até o dia de hoje, mas a partir de agora vai ser desta forma. A minha vida é tua, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero abrir o culto novamente, eu quero queimar a minha vida como incenso agradável a ti, me oferecer a ti. Nós vamos ver o que Deus fará por nós. E aí continua. E no versículo 10, olha que lindo, meus irmãos. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Ezequias convida o povo de Jerusalém a fazer um concerto diante do Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Ezequias, ele toma uma posição. E quando este rei toma esta posição, ele faz todo o seu reino tomar esta posição juntamente com ele. E aí nós vamos ver no versículo 11 que diz, olha, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele e para o servirtes, e para serdes seus ministros, e para queimardes os vossos incensos. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te escolheu não foi homem. Você prestou atenção no que eu li? A palavra do Senhor diz assim, olha, o Senhor vos tem escolhido. O Deus que domina todas as coisas, que controla todas as situações, que tudo está nas suas mãos e não perde o controle de nada. Foi Ele quem nos escolheu. E Ele nos escolheu para louvor da glória dEle. Para que o sirvamos, para que o adoremos, para que sejamos e tenhamos a vida íntegra diante dEle. E nós vamos perceber que Ezequias toma a primeira atitude. Ele olha e ele diz,
vamos purificar o templo. O templo. Ele chama os levitas e diz, vamos purificar o templo. Então os levitas se levantam e são escalados, né? Todos os levitas da época, eles se levantam, vão lá, ajuntam-se com seus irmãos, santificam. Eles se santificam primeiro. Porque eu não tenho como trabalhar no templo de qualquer jeito. Eu, primeiramente, tenho que me santificar. É igual o texto de Josué, santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós amanhã. E aí no versículo 15 nós vamos ver que eles se santificaram e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Olha que extraordinário. Eles se dispuseram, colocaram as suas vidas diante do Senhor e se santificaram. E no primeiro mês, o alpendre do Senhor, diz o versículo 17, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E aí vão para o lado de dentro. E aí nós vamos ver que Ezequias, a segunda ação dele, após querer reabrir o templo, trazer os levitas para purificarem o templo, é restabelecer o culto a Deus. Aí, Ezequias, no versículo 20, diz assim, olha, se levantou de madrugada e ajuntou com os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E ele reestabelece o quê? Todo o culto. Olha o que ele faz. Olha o conserto. Ele diz o seguinte, vamos restabelecer o culto. E quando ele diz para vir para o culto, ele diz, olha, nós vamos ver as ofertas, nós vamos refazer os sacrifícios, vai voltar a ter o sacrifício pela manhã e pela tarde, como era a forma como deveria ser, e reestabelecer o culto. E nós vamos perceber que, após tudo isso, ele quer reestabelecer o quê? Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém celebrar a Páscoa. Ele quer que as pessoas se lembrem daquilo tudo que o Senhor havia feito por eles. Da maneira como o Senhor os livrou do Egito, como os deu livramento, como retirou com mão forte, como os abençoou. E começou-se a estabelecer o estatuto perpétuo ali. E nós vamos ver que ele reestabelece novamente a Páscoa. E ele diz o seguinte, olha, venham todos a Jerusalém. Ele faz o seguinte, ele diz, olha, mandem carta para todos os povos. Aqueles que ainda não foram invadidos pelos assírios, mande carta para eles, para que eles venham agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor os tem dado. E sabe o que a palavra do Senhor me diz? Que alguns riram e nem se importaram. Mas outros tiveram o seu coração, o quê? Absolutamente voltado ao desejo do rei. E foram para Jerusalém celebrar a Páscoa. E aí nós vamos ver que novamente é celebrado, aí já estou no capítulo 30 de 2 Crônicas. E celebraram a Páscoa. E a palavra do Senhor diz no versículo 12 do capítulo 30 de 2 Crônicas. E em Judá esteve a mão do Senhor. Aqueles que ouviram o chamado do rei para virem a Jerusalém, novamente se congregar, adorar, celebrar a Páscoa, lembrar dos feitos do Senhor, a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor estava estendida sobre esse lugar. Sabe o que é termos a mão do Senhor estendida sobre nós? Das mãos do Senhor só pode vir o que é bom. O que é melhor para nós. O agir de Deus nas nossas vidas é sempre o melhor. E aí nós vamos perceber que quando ocorre tudo isso, e eles celebram a Páscoa, no versículo 26, diz assim, olha, e algo interessante que eu acho nesse texto, veio tanta gente
que os sacerdotes e os levitas não eram suficientes para poder fazer tanto sacrifício. E aí a palavra do Senhor diz que o rei Ezequias, olha no capítulo 18 do versículo 30, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar, Zebulon, se não tinham purificado. E contudo, comeram a Páscoa. Porque todos, para participarem da Páscoa, né, passavam pela purificação, mas eram tantos que esses não tinham passado. Como não está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele. E no versículo 19 diz assim, olha, que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E o versículo 20 diz assim, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou aquele povo. E eles puderam participar ali da festa. E nós vamos ver que, depois de tudo isso, no capítulo 31, no versículo 1, eu acho belíssimo esse texto, diz assim, olha, e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá, e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e em Manassés, até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão e para as cidades deles. Eles passaram a abandonar tudo aquilo que não era do Senhor. Tudo aquilo que tinha sido colocado por Acás no reino foi retirado por Ezequias. E no versículo 27 do capítulo 30, diz assim, ó, então os sacerdotes, os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração se chegou à sua santa habitação aos céus. Tudo o que foi feito naquele lugar, durante aqueles dias de festa, foi ouvido pelo Senhor. E aí, nós vamos ver que continua a palavra do Senhor. Ezequias, passando essa fase das festas, diz que ele regula as turmas e os sacerdotes dos levitas. Ele disse, não vai ser simplesmente esses dias de adoração e vai acabar, mas vai permanecer. O culto permanente, a adoração permanente, o incenso vai ser queimado de manhã, o incenso vai ser queimado à tarde, a todo momento vai ocorrer o quê? A adoração e a volta do culto ao único Deus. E nós vamos ver que ali o povo colocou o seu coração na casa do Senhor. Aplicavam-se à obra do Senhor. Fazia tudo aquilo que o Senhor ordenava que se fizesse. E a Bíblia diz em Crônicas 31:10, que desde que, olha só, Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo, desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, e de se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e sobejou esta abastança. A fidelidade do povo atraiu a fidelidade de Deus. Eles entregavam ao Senhor as suas ofertas, as suas primícias, e a palavra do Senhor diz que eles tinham tanto que sobrava. Nós temos que ter prazer em ser fiéis ao Senhor, em entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido, fiéis ao Senhor em nosso tempo, fiéis ao Senhor na nossa vida, fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, fiéis ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem nos concedido. A fidelidade a Deus atrai Deus para junto de nós.
Você quer que a presença de Deus seja uma constante na sua vida? Seja fiel ao Senhor. E como é que eu sou fiel ao Senhor? Obedecendo ao Senhor. Ah, mas eu obedeço, pastora. Mas obedecer 100%. Porque obedecer 99% é desobediência. E quando o povo obedeceu ao Senhor 100%, eles foram abençoados. Eles viram a mão do Senhor e a ação do Senhor de forma poderosa sobre a vida deles. Você quer ver a mão do Senhor agindo sobre a tua vida de maneira poderosa? Seja fiel ao Senhor. Seja obediente ao Senhor, que você vai ver o que o Senhor fará na tua vida, na tua casa, no meio dos teus, no meio da tua cidade e dentro do teu país. Glória a Deus. E aí nós vamos continuar. Depois que ocorreram todas essas coisas. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer: você sabia que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não é vão? Tudo o que nós fazemos diante do Senhor e tudo o que nós fazemos nessa terra, existe um registro. Naquele grande dia, os livros serão abertos. Tudo vai ser descortinado. Nós vamos saber de todas as coisas. E tudo o que fazemos diante do Senhor está sendo registrado. O Senhor, Ele não se esquece. O homem pode se esquecer do que fizemos por Ele, mas o Senhor não. O Senhor, Ele não se esquece. O Senhor, Ele tem tudo guardado. E no momento certo, Ele vai nos abençoar. Glória a Deus. E aí nós vamos ver que no capítulo 32, no versículo 1 diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe. Depois dessas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe. Vou te falar quem era Senaqueribe. Nada mais, nada menos do que o rei assírio. E os assírios, eles eram pessoas muito temidas. As pessoas que eles invadiam, que eles dominavam, eles cortavam o nariz, eles tiravam a orelha, eles cortavam os membros, eles tiravam o pescoço, eles punham as pessoas penduradas em estacas. Era gente boa mesmo. Gente abençoada. E eles eram muito temidos. Eles já tinham, irmãos, vindo de todo o reino do norte, destruído todo mundo, passando por cima de todo mundo, pego todo mundo ali. E ali, no Reino do Sul, eles já tinham sitiado 46 cidades, que os historiadores nos narram. Só faltava Jerusalém, aonde Ezequias estava. E sabe o que acontece? Ezequias, porque os assírios, quando vinham dominando, e aqueles que eles não matavam, eles escravizavam, e tinham os tributos que tinha que se pagar. E eles colocaram tributos exorbitantes. E Ezequias virou e falou: não, está demais isso. E ele se zangou contra Ezequias e veio para cima de Ezequias. Virou e falou: o que esse rapazinho aí está achando? E veio para cima de Ezequias. E Ezequias ainda deu algum ouro, alguma prata, mas nada. Acalmou o coração de Senaqueribe. Ele continuou e veio com força total. E ele veio e fez o cerco em Jerusalém. Mas antes dele chegar, Ezequias recebeu instruções. Pessoas mesmo que o Senhor colocou no caminho de Ezequias, instruiu, e ele fez. Olha, capítulo 32, no versículo 2, diz assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que tapasse as fontes de águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Primeira coisa que Ezequias fez:
Pegou as fontes e tapou, porque eles poderiam vir e o quê? Pegar as fontes, fechar e não permitir que as águas entrassem. Então ele tapa as fontes e guarda ali dentro de Jerusalém. E quando você vê na história, foi uma das coisas mais lindas que Ezequias fez, os túneis que ele fez, a maneira como ele fez, foi formidável, né? E aí o que acontece? Nós vamos perceber que ele tapa as fontes para que quando ele chega, eles não encontrem água do lado de fora. E a segunda coisa, no versículo 5, e ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. O que ele fez? Ele fez uma fortaleza pelo lado de fora. Ele rodeou ali a cidade e ele pôs muros do lado de fora. E nós vamos perceber que quando Senaqueribe chega, já tinha dado tempo de Ezequias fazer isso. E aí, quando ele chega, e Ezequias fala para o povo, né, no versículo 7 diz assim, olha, falou-lhes ao coração dizendo, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. O Deus Todo-Poderoso estava com Ezequias, estava com o povo ali, com ele, e ele diz ainda, olha, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor. Às vezes nós tememos o que estamos vendo, e nós não temos que temer o que estamos vendo. Nós temos que saber que existe um Deus, que se somos fiéis, atraímos a fidelidade dele. Um Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E aí ele continua falando, olha, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Irmãos, não somos nós que vencemos com o nosso braço, mas é o Senhor que guerreia as nossas guerras. A igreja do Senhor não guerreia com braços, a igreja do Senhor guerreia com oração. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se o Senhor está ao nosso lado, nós não temos o que temer. Glória a Deus! E aí a palavra do Senhor continua, dizendo que os maiorais do lado de Senaqueribe, quando eles chegaram, os maiorais de Senaqueribe, perdão, irmãos, de Senaqueribe, eles foram falar com os maiorais de Ezequias. E começaram a falar, e eles falavam do lado de fora dos muros e de maneira alta, para que o povo ouvisse o que eles estavam falando. A palavra do Senhor diz que eles falavam em alta voz. E aí nós vamos perceber que eles começaram a falar e abriram as cartas que foram escritas e foram entregar. E eles diziam assim, olha, no versículo 15 do capítulo 32 de 2 Crônicas, agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deem crédito, porque nenhum Deus de nenhuma nação, de nenhum reino pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Versículo 16, também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seus servos. E escreveu também cartas para blasfemar contra o Deus de Israel. E para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamavam em alta voz em judaico. Eles falavam em judaico para que o povo que estivesse lá dentro compreendesse e ficasse atemorizado, e ficasse com medo, e se desesperasse. Irmãos, um exército todo lá fora.
O cerco ali, estavam cercando Jerusalém. E aí nós vamos perceber que eles queriam tomar a cidade. Mas aí a palavra do Senhor nos diz que Ezequias, ele teve uma posição. Sabe por quê? Porque quem obedece ao Senhor, quem é fiel ao Senhor, não se desespera com qualquer coisa, não. Não fica amedrontado com qualquer coisa, não. Pode vir o que vier, ele sabe quem está com ele. Ele sabe a quem ele pertence. Ele sabe quem guerreia pelas suas causas. E Ezequias pegou as cartas e entrou no templo. Para onde que você tem levado suas dificuldades? Para onde você tem levado os teus problemas? Para quem você tem falado das tuas situações difíceis? Eu quero te convidar a eu e você agirmos como Ezequias, a levarmos as nossas causas e dificuldades ao templo. Aí você me diz, pastor, o templo está fechado. Ajoelhe-se, leve as suas causas. O templo aqui, a simbologia é levar diante do Senhor. Leve as suas causas diante do Senhor. Porque Ele pode fazer, Ele pode resolver. Ele é o socorro na hora da angústia. Ele é o livramento. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus conosco. As tuas cartas esta noite, as cartas que você tem recebido, às vezes é um laudo médico que você recebeu. Às vezes é uma situação difícil na justiça que você recebeu. Eu sei lá o que você recebeu, mas seja o que for que você tenha recebido, apresente diante do Senhor. Você não sabe, meu irmão, a força que você e eu temos. Quando nos ajoelhamos diante do Senhor e falamos, Senhor, eu não sou nada, eu não consigo, eu estou me sentindo pequeno, tem um exército lá fora me cercando, tem um monte de homens querendo sitiar e invadir a cidade. Mas o Senhor está conosco. E nós temos que acreditar que o Senhor está conosco. E nós vamos ver que ele apresenta diante do Senhor. E essa mesma história nós temos também lá no livro de Reis, 2 Reis 19. E a parte que eu quero ler não tem em Crônicas, mas tem em 2 Reis 19. Ela diz assim, olha, 2 Reis 19, 32. Depois você abre aí, então se você conseguir abrir rapidinho. 2 Reis 19 diz assim, ó. Portanto, porque o que acontece? Ezequias, ele vai falar com o Senhor, ele chega diante de Isaías, era o profeta da época, Isaías. E o Senhor usa Isaías ministra ali e fala a Ezequias as seguintes palavras, portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, ele não entrará nesta cidade, ele não lançará flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo. Ele nem levantará contra ela trinqueira nenhuma. Pelo caminho por onde ele vier, ele vai voltar. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Glória a Deus! O que? Ou quem tem sido o teu Senaqueribe? O que? Ou quem tem sido o Senaqueribe do nosso Brasil? A palavra do Senhor esta noite é, pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. O país estão dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer nada. Em nome de Jesus, porque aqui tem um povo que ora pelos seus governantes, que ora pelos seus administradores, que ora pela sua nação. E a palavra do Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus! Deus tem cura. Deus tem cura para a tua vida. Deus tem cura para a tua família. Deus tem cura para a tua cidade. E Deus tem cura para a nossa nação. Oh, glória a Deus.
Deus tem cura esta noite, porque o Senhor faz. Aqui nesta nação existe um povo que clama, um povo que ora, e as nossas causas não são colocadas no vazio, mas a palavra do Senhor diz que Ele escuta as orações do seu povo. Ele escuta as orações do seu povo. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos estar em oração neste momento que estamos passando de dificuldade. Pegue as tuas cartas esta noite, eu te convido. Quando o pastor Lutero estará orando por você, aquilo que você escreveu aí no YouTube, no Facebook, você vai se ajoelhar e você vai estender diante do Senhor o seu celular, a sua carta e vai apresentar, porque esta noite o Senhor tem livramento para a tua vida. Glória a Deus! Esse é que é Deus, o resto é Baal. Esse é o Deus que nós servimos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E sabe como se encerrou essa história? Aí a gente volta lá para 2 Crônicas de novo. A palavra do Senhor, depois que o profeta ministra e fala. E eles oraram e clamaram ao céu. Aí o versículo 21 de 2 Crônicas 32, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor enviou um anjo. Não precisa mandar o céu inteiro. Basta um anjo. Basta um olhar dele. Basta um estender de mãos. Basta uma remexida no trono. Deus não precisa de muita coisa para agir, não. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. E aí a palavra do Senhor diz que Ele enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. Deixa eu te falar algo. Lá em 2 Reis 19... Capítulo 19, versículo 35, diz assim: e sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Quantos? 185 mil deles. Deus não precisa de muita coisa para agir. Basta Ele enviar um anjo. Ele dá uma olhadinha, a pessoa já para. Ele estende um dedinho, você já dissolve diante dele. Ele não precisa. E foi isso que Ele fez, o Deus Todo-Poderoso. E aí, sabe o que acontece? Quando Senaqueribe... Só que entre esses 185 mil homens, não estava Senaqueribe. Quando Senaqueribe viu de manhã aquela situação, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, falou: o quê? Vou embora. O que foi a palavra do Senhor? Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E deixa eu te falar. Caminho que os nossos inimigos estão vindo, eles vão voltar. Porque o Senhor vai repreendê-los esta noite, em nome de Jesus. E aí, a palavra do Senhor diz que Senaqueribe, o rei da Síria, partiu. Voltou e ficou em Nínive. Quando ele estava ali, ele entra no templo do Deus dele. E quando ele entra dentro do templo do Deus dele, 2 de seus filhos entram, o ferem à espada e matam. E outro irmão deles assume o trono. E assim ocorreu a vitória para Ezequias. Deus o abençoou. Eu só quero concluir com 2 aspectos: o individual e o social. Será que de
qual forma nós estamos enfrentando os nossos Senaqueribes? É no peito? É na raça? É com a minha mão forte? É com a nossa própria força? Ou nós temos estado corretamente, fielmente diante do Senhor? Com cultos, com louvor, com adoração, com gratidão, com sinceridade, apresentando diante dele o que? Mãos limpas, corações puros, e apresentando diante dele os nossos Senaqueribes. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Que Deus vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto dele. Que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós. E que o Senhor nos dê a paz. Muito obrigada. Logo, logo, meus irmãos, estaremos de volta adorando no nosso templo. E vocês viram como está ficando bonito? Graças a Deus pela tua fidelidade e pela tua vida. Obrigada, meu irmão. Que o Senhor continue te abençoando de maneira extraordinária. E muito antes do que imaginamos, estaremos juntos novamente, adorando o Senhor. Glória a Deus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.